A dureza de coração e as suas consequências. Seja bem-vindo aí ao Devocional com Deus. Prazer, sou o pastor Ricardo Oliveira e quero aí compartilhar com você um pouquinho, sobre esse tema, falando sobre a dureza do coração e as suas consequências. Bom, falando sobre isso, a Bíblia ela vai falar repetidas vezes, sobre o coração endurecido. No hebraico, endurecer vem de kaash, o que significa, tornar-se pesado e tornar-se uma pessoa totalmente resistente e inflexível à voz de Deus e inflexível ao chamado de Deus. O coração endurecido não é apenas um coração frio, é um coração totalmente resistente à voz de Deus. No Novo Testamento, o termo usado para isso vai falar de esclerose, perda de sensibilidade, ou seja, o coração endurecido é um coração totalmente insensível, e temos uma realidade espiritual diante disso. A dureza do coração é a maior tragédia espiritual. Sabe por quê? Porque não consegue ouvir a voz de Deus, porque não consegue perceber o Senhor e não consegue ser tocado pelo Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a dureza do coração no contexto histórico do homem, no contexto da Bíblia. A Bíblia não esconde esses eventos, a Bíblia não esconde essas situações, a Bíblia nos mostra com clareza as sérias consequências que existem nessa questão, na história bíblica. A dureza do coração é um tema aí recorrente à Bíblia e sempre aparece como um prenúncio, de queda, juízo ou até mesmo afastamento de Deus. Então vamos analisar algumas coisas importantes e alguns personagens principais nesse contexto histórico. O primeiro personagem é Faraó, que é um exemplo mais forte e mais mencionado. Êxodo capítulo 7 e capítulo 14. A história e o seu contexto, No Egito antigo, os faraós, eles eram considerados como deuses vivos. Admitir culpa, ceder ou humilhar-se era algo inaceitável. E é por isso que, quando Deus exige deixar o meu povo ir, Faraó não vê um pedido, ele vê um ataque à sua divindade. A Bíblia repete 18 vezes sobre a dureza de coração de Faraó. 10 vezes dizendo: Faraó endureceu o seu coração. 8 vezes dizendo: o Senhor endureceu o coração de Faraó. Qual que é a lição disso tudo? Deus não cria dureza no coração de ninguém. Ele apenas confirma aquilo que a pessoa já tem dentro de si. Consequência da dureza: perda de paz. O Egito inteiro entrou no caos. Perda de recurso. As pragas destruíram a economia total, a perda de autoridade. O povo temeu a Moisés mais do que o próprio rei. Perda de vidas, culminando com a morte do primogênito. Perda do futuro. O exército inteiro morreu no mar. Quem endurece o coração perde tudo que tenta proteger. Então precisamos ter um coração totalmente quebrantado diante de Deus. Israel no deserto, um povo que não quis ouvir. Salmos 95, Hebreus capítulo 3. O Salmos 95 foi escrito provavelmente na época de Davi. Ele vai recordar o seguinte: não endureçais o vosso coração como em Meribá e Massá. Qual que é o contexto histórico? Meribá e Massá foram lugares onde Israel murmurou pela falta d'água. Mas a murmuração não era por causa da água, era porque não confiavam em Deus, não confiavam na provisão do Senhor. E qual foi a consequência? Hebreus 3 vai explicar: não puderam entrar no descanso por causa da dureza do seu coração. Deus queria levá-los à terra prometida, mas a dureza fechou a porta, porque Deus tinha aberto. A maior perda do coração endurecido não é a vitória, mas sim é a perda do descanso. Pessoas endurecidas vivem constantemente cansadas. Saul, o rei que endureceu o coração pela inveja. Saul começou humilde, sensível, obediente, mas o seu coração endureceu quando ele viu Davi matar 10 milhares.
A dureza começou com a comparação, inveja, ódio, obstinação e a rebelião. Consequências disso, perdeu o trono, perdeu a unção, perdeu a presença de Deus, perdeu a santidade, perdeu a paz e, por último, a sua vida. A dureza sempre começa pequena, mas ela vai terminar de forma devastadora. Jesus e o coração endurecido. No Novo Testamento afirma que em Marcos 3,5, diante dos fariseus, Jesus olhou com ira e tristeza pela dureza dos seus corações. Os fariseus sabiam a Bíblia, mas não tinham a sensibilidade. Em Mateus 13,15, o coração deste povo está endurecido. Fecharam os olhos para não ver. Coração endurecido não é ignorância, é uma escolha. E quais foram as consequências espirituais do coração endurecido? Perda da sensibilidade espiritual, não sente mais nada, o toque, o quebrantamento, a correção, a voz de Deus, perda da direção, Provérbios 28,14, quem endurece o coração cairá no mal. A pessoa endurecida sempre entra aonde não é devido. A perda da paz, Isaías 57,20, os perversos são como o mar agitado. A perda da oportunidade, Hebreus 3,13, o pecado endurece. Decisões tornam pesadas, oportunidades passam. Perda de relacionamento, a dureza ela afeta casamento, família, ministério e amizade. Perda da voz de Deus, tá? O maior juízo de Deus não é o tormento, e sim o silêncio. Amós 8,11. Fome, mas não de pão. Fome da palavra de Deus. Perda da salvação. Romanos 2,5. Por causa da dureza do seu coração, está acumulando juízo. Como o coração se endurece? Através de desobediências repetidas, pecados não confessados, mágoas guardadas, religiosidade sem santidade, orgulho que impede o arrependimento e o hábito de resistir à correção. Como Deus quebra a dureza do coração do homem? Através da palavra. Jeremias 23:29. Não é a minha palavra como um martelo que quebra a rocha? O Espírito Santo, Ezequiel 36:26. Tirai o coração de pedra e darei um coração de carne. Obras quebrantadoras de Deus. Às vezes Deus usa situações que nos levam a dobrar, ou que leva a dobrar os nossos joelhos. O arrependimento, Atos 2:37, compungindo-lhe o coração. O Espírito toca a pessoa e ela se rende. E o chamado final, Deus ainda transforma corações. Se há dureza, se há preso, ou se há resistência, ainda há esperança. A promessa ela é clara: voltai-vos para mim, e eu vos darei um coração novo. Deus não quer apenas nos corrigir, Ele quer nos renovar, Ele quer que nós nos quebrantemos diante dEle e Ele quer que vivamos em paz. Então que Deus lhe abençoe poderosamente e até o próximo encontro com Deus.